Hoje iremos falar de Major Taizen, dê uma chance pro mangá, mais conhecido também como Rinha de Mulher Gostosa, ou a irmã mais nova de Shumatsu no Valkyrie. Então, vamos direto para a análise, essa análise que vai cobrir do capítulo 1 até mais ou menos o capítulo 6, que eu quero pegar a introdução da obra em si e o primeiro round da luta, que é incrivelmente bom, superou minhas expectativas dessa segunda vez que eu li. Então vamos direto começando a falar do capítulo 1, né? Podemos começar a falar principalmente da lista, primeiramente, que é a parte que mais interessa a maioria de nós todos. A lista é composta por um total de 32 participantes, um número extremamente alto, porém, esse número não afeta tanto assim o ritmo da obra por causa do formato do torneio, que é um formato de chaveamento que pra mim já é melhor que o método de Shumatsu. Não pode ser melhor porque são propostas de obra diferentes, mas vamos direto aos nomes dessa lista, como Tomoe Gozen, Elizabeth Báthory, Mary Read, Maria Antonieta, Uzei-chan, Cleópatra, Mata Hari, Yaoya Yoshishi, Mona Lisa, Yang Guifei, Charlotte Corday, Komatsu Hime, Ana Pavlova, Isabel da Baviera, Catarina a Grande, Joana Dark, Lakshmi Bai, Mariana Mozart, Lavoisian, Himiko, Yin Yin Chu, Orihime, Lyudmila Pavlichenko, Bonnie Park, Sasaki Irui, Zenobia, Florence Nightingale, Agatha Christie, Huang Huang, Amelia Earhart, Mary Curie e Murasaki Shikibu. É um elenco bem variado de figuras históricas, tanto do Ocidente quanto do Oriente, só que eu senti um pouco de falta de mais figuras femininas da América do Sul, mas infelizmente eu não vou ter isso, então vou aproveitar o que tem, né? Eu até me inspirei bastante nessa lista para compor a lista do meu Ragnarok, tem uns nomes aí muito interessantes para se construir uma lore, porque a lore das figuras históricas é muito legal, mas vamos falar logo do ponto principal desse início do capítulo, que é o que provavelmente também é um problema de Major Taizen, que é o provável uso de uma protagonista na obra. Eu entendi a proposta da Joana nesse primeiro capítulo, a proposta da Joana Dark, que ela começa mostrando a vida da Joana Dark para mostrar as motivações dela, que é algo que vai ser muito importante mais para frente da obra. A questão é que ela continua com esse protagonismo pelo resto dos próximos capítulos, e isso é um ponto que atrapalha bastante na criação de mistério na obra, que uma protagonista num negócio de torneio, que é até a morte, é meio complicado de se trabalhar sem deixar uma luta óbvia. Mas vamos falar um pouco do flashback da Joana, então? Eu queria apontar um negócio aqui que eu achei o cavalinho de madeira que a Joana acha extremamente feio, que parece muito com um porco com sala do Minecraft, mas esse é o detalhe, vamos direto pro flashback dela. Que é uma história bem simples. Ela aborda a Joana Dark de um ponto de vista bastante interessante, que é um ponto de vista de uma Joana Dark bastante limitada pela família dela. A família dela mostra que é uma família rigorosa, esse tipo de coisa. E devido a essa família limitante, uma família tão fiel ao governo francês, uma família tão religiosa, isso limitou a Joana. A Joana, ela não conseguia ter o desejo, não conseguia querer nada. Ela apenas seguia ordens. E isso vai impactar bastante no futuro da personagem da obra, velho. Isso de desenvolver... O passado dela, em poucas partes, desenvolveu isso dela não querer pensar, não querer ter um desejo e apenas seguir ordens das outras pessoas por achar ser a melhor opção para fazer alguma coisa. Joana, já tendo essa predisposição apenas de seguir ordens, não contestar nada, ela escuta a voz de Deus, assim como na história original, nos contos da Joana Dark. Só que a questão é saber o que é esse Deus. Eu fiquei com um pouco de dúvida, porque a temática Major Taizen é algo bem mais demoníaco. Então, o que seria esse Deus? Será que era a chefona lá do torneio que se disfarçou de Deus para algo do tipo? Mas vamos tentar esperar a obra caminhar mais um pouquinho antes de ter a certeza disso, e já vai para a parte que a Joana vai para a guerra, mostra ela nos campos de batalha, mostra que ela apenas seguiu a ordem de lutar, e por isso aconteceu que ela infelizmente veio a morrer na fogueira. Só que aqui é recontado como isso aconteceu, a Joana em plena praça pública sendo queimada, até que acontece um evento fatídico, um evento que mudou a história completamente, e dá início à parte do mistério, à parte de magia da obra em si. Nesse momento é introduzido, enquanto Joana estava prestes a desistir de sua vida, morrer sem nenhum arrependimento, pois segundo ela, só nos arrependemos de escolha errada e ela nunca fez nenhuma escolha. E assim aparece o plot twist desse primeiro capítulo, que é a aparição das duas primeiras demônios que vemos em todo Major Taizen, que é a Lilin e a Lilith. Sinceramente, eu não gostei nem um pouco da Lilith. Eu queria que a Lilith tivesse, sei lá, um papel maior na obra, em vez de ser só, sei lá, a secretária da chefona, mas vamos ver o que isso vai dar. Gostei bastante da personalidade das duas, e com isso elas já chegam na Joana e fazem a pergunta fatídica, a pergunta que vai assolar a Joana por toda a obra, que é:
qual é o seu desejo? E eu achei esse conceito interessante, o conceito de perguntar qual que é o desejo de uma pessoa que simplesmente só seguia ordens. E tanto que isso abala a Joanna. Isso mostra, e cara, a construção da Joanna nesse primeiro capítulo é uma construção, cara, é uma construção bem interessante, é uma construção bem legal. E, cara, tomara que esse nível de desenvolvimento, pelo menos dela, se mantenha. Que se for para ser a protagonista disso aqui, pelo menos que seja uma boa protagonista. E com isso a Joanna, então, pergunta se foi uma ordem da Lilith de acompanhar elas, e ela fala, você que sabe, filha. E então a Joanna decide pela primeira vez que ela vai. E com isso entramos na parte principal, que é a introdução do conceito do torneio Majotaisen, meus caros. E nisso é introduzido a figura demoníaca responsável pela criação do torneio, a Agrat Bat Malat, que eu pesquisando aqui descobri que ela é considerada, que consideramos os nomes Malat e Agrat como nomes próprios e Bat como filha de, em hebraico. Agrat Bat Malat significa Agrat, filha de Mahalat. Às vezes Agrat é usada sozinha ou como variação de Agrat, Igrat e Giret. Giret significa em hebraico carta ou missiva, enquanto Agrat significa recompensa. Malat pode ter sido formada da palavra Mahalá, que significa doença. É uma mistura de conceitos, mas em suma ela é um demônio. Ela, na mitologia, religião, seja o que for, ela é um demônio. Demônio que teve um grande destaque. Eu não lembro dessa figura ser usada em outras histórias ou coisas do tipo. Eu acho que a mais famosa provavelmente é a de Majotaisen. Se eu estiver errado, me corrijam aí nos comentários. E aí, esta rainha demônio dá o início ao conceito das bruxas, aí o início do conceito do torneio, e fala que ficou feliz que as 32 bruxas finalmente aceitaram o seu convite e está na hora da porradaria de mulher gostosa. Detalhe curioso, antes de eu dar continuidade para o que acontece, é o design das outras bruxas, que estão todas, está tudo coberta por um capuz, que também provavelmente os autores não tinham a ideia de todos os designs, ou até tinham, tem a arte oficial com alguns designs, alguns provavelmente já estavam prontos, mas o principal era, guardar o segredo, que é o vital nesse estilo de obra que o principal dela é o torneio, guardar o design para deixar aquele mistério, deixar fandom fazendo a fanart, teorias e coisas do tipo. Dando continuidade com o negócio da Agrat, ela fala sobre que pode realizar qualquer desejo, seja ele qual for, e isso me deixa com dúvida. Se ela tem o poder de realizar qualquer desejo, então o que ela quer em si? O que está fora do alcance dessa rainha demônio que está fazendo ela criar esse torneio? Provavelmente não é só para o livre entretenimento, provavelmente Majotaisen deve ter uma lore um pouco mais aprofundada que isso. E dando continuidade, temos o conceito da fonte de poder da obra, que novamente é o desejo. O desejo é o que cria uma bruxa e que torna os seus poderes algo palpável. E provavelmente a motivação da Agrat está envolvida nisso, é que ela fala, meu desejo é para os desejos de outros, de consumir e expor cada um, devorar cada um e crescer cada vez mais. Bruxas matem umas às outras, só terão a sobrevivente. Provavelmente, talvez, as bruxas que morrem, a Agrat absorva, por exemplo, o desejo delas, consuma a energia que é o desejo para se fortalecer, para se tornar um ser superior, ou coisa do tipo, mas vamos esperar para ver o que vai se ter na obra. Novamente, eu falando para esperar o que vai acontecer. E finalmente chegamos no nome do torneio, que é o Walpurgis, que, em explicação simples, é uma comemoração alemã similar ao Dia das Bruxas, que envolve bruxas e vassouras. Um resumo bem rápido, bem simples, é isso. Basicamente, uma comemoração de bruxas. Só que aqui é um bando de bruxas gostosas caindo na porrada. Perfeito, adoro. Porradaria e mulher. Sensacional. Lin Lilith resumem basicamente o que é o Walpurgis na obra, que é o torneio em si, e dão a explicação de que morreu, acabou, não tem reencarnação, e isso para dar aquele peso na obra a mais. E chega um momento que eu mais ri no capítulo, que é a Maria Antonieta rebaixada, que eu ri muito, que no meio de todas aquelas pessoas encapuzadas só dá pra ver a mãozinha dela, e eu gostei bastante do design dela, umas roupas bastante elegantes, ela tem um leque, tudo para demonstrar aquela nobreza da família real francesa. Também tem a questão dela ser rebaixada, um aspecto bastante infantil, que é pra ressaltar um lado, por exemplo, um lado mimado ou coisa do tipo. Eu gostei. Eu ainda tenho a paleta de cores dela. Quando chegar a parte da luta dela, eu quero falar mais sobre o design, que eu achei, cara, é um design muito interessante. Majotaisen, cara, os designs é bem legal, tirando alguns pontos que eu não gosto. E continuando, o que ressalta essa parte mais mimada dela é a frase que eu gostei muito. É uma frase que realmente ressalta bem a personalidade dela, que é: eu nunca segurei algo mais pesado que um bolo. Cara, dá pra ver, cara,
tem ligação isso com a lore dela, com a lore da real, provavelmente essa parte vai ser mais explorada, e realmente, os criadores de Major Tais, eles pesquisam bastante, o conceito dos personagens é da hora, eu estou gostando disso, estou gostando. E depois da Maria Antonieta provocar a Grat Bate-Marat, aparece do nada, porque Todo capítulo precisa ter pelo menos a porradaria pra deixar o pessoal animado. uma quimera, igualzinha do God of War, que eu tenho jogado God of War esses dias, me lembrou bastante, e cara... O desenhista disso, ele é muito bom, velho. O design dessa quimera é realmente interessante. E a proposta dessa quimera, a utilidade dela é simplesmente mostrar como vai funcionar os poderes da obra. A Grat mostra o símbolo que todas elas têm, e a Maria Antonieta já fala, eu quero... Quero obediência nessa porra e foda-se. E com apenas um movimento, apenas uma palavra, o do Cera decapitado, referência à Revolução Francesa, que, a porra da guilhotina, ela decapita a quimera facilmente, já para demonstrar o nível de poder que a obra vai ter. E tem um ponto aqui que provavelmente eu espero que seja abordado de uma maneira melhor que Shumatsu ou de obras desse tipo, que é a interação entre as figuras históricas. A Maria Antonieta, ela se interessa pela Joana, ela faz comentários sobre a aparência dela, e tipo, esse é um ponto bastante interessante. Eu gosto de interações entre personagens, principalmente de mesma nacionalidade, para ter esse choque de cultura. E novamente, a Joana fala que não tem um desejo, a Maria Antonieta vai e provoca, fala, então morra, e esse tipo de coisa, porque a Maria Antonieta, ela não quer competitividade. Eu gostei bastante da personalidade dela, e com isso dá a introdução da Tomoe Gozen, que também é uma personagem que eu não gostei tanto dela na luta, mas vou chegar na parte da luta. Esse vídeo vai ficar bem grande, que eu quero abordar essa primeira parte bem completinha. Chegamos à reta final do capítulo, que é simplesmente a introdução da lista das lutadoras, quem vai lutar contra quem, e aquele teaserzinho do próximo capítulo, das motivações da Joana. A Grat Marat já fala que a Joana Dark, por não ter desejos, ela tem o desejo mais repulsivo, que é o desejo de se tornar uma bruxa. E isso que vai dar, que é uma puta preparação para o que é o poder da Joana Dark, que é um poder bastante interessante, é um conceito meio complicado, mas é um conceito legal. E chegamos ao final desse primeiro capítulo, calma que eu ainda vou abordar mais os outros capítulos da luta, mas concluindo pelo menos esse primeiro, eu gostei, um capítulo de introdução bem da hora, tem lore, tem um pouco de ação, tem umas personagens bem interessantes, então tem um momento mais Jotaisen, tem me entretido, tá sendo uma obra legal de se ler, e sinceramente, os caras que falam que é cópia de Shumatsu, para mim até agora não tem, o único ponto similar é o ponto de figura histórica e a questão do torneio, e só, é o mesmo que comparar, por exemplo, Jujutsu com Naruto, por exemplo, não é só porque ela tem algumas semelhanças que uma é cópia da outra. Sinceramente, é um ótimo capítulo de introdução, daria uns 7 ou 8 de 10 para esse capítulo. Então vamos à parte que interessa a todos, que é a parte do combate. A mulher brigando por causa de pica! Vamos para o próximo capítulo 2, que começa a primeira luta do torneio Walpurgis. A essa altura já devemos estar no final, na metade do vídeo, então se você está gostando aí, deixa seu like, confira aí a descrição, nosso Discord, o link do meu Ragnarok, coisas do tipo, e vamos direto, vamos para continuando assim o segundo capítulo, que já começa introduzindo novamente o conceito das bruxas, novamente com esse aspecto da obra, que é o aspecto mais importante até o momento, e mostra a arena do Walpurgis, que é uma arena, não é uma arena tão grande, o público dela são pessoas conhecidas, das lutadoras e alguns demônios para encher, para dar, que, cara, o Major Tais não se preocupa tanto com o público falando, isso é um negócio bom para não quebrar tanto o ritmo, e elas estão no mundo dos demônios, na Arena Sabbat. Mas o que é o Sabbat? Vamos para essa curiosidade agora deste capítulo. Que Sabbat é basicamente o nome dado a uma reunião daquelas que praticam bruxaria ou outros tipos de ritos associados. Cara, combinou perfeitamente o conceito, é uma escolha de nome da hora para o nome da arena. Cara, podia ser tanto o nome da arena quanto o nome do torneio, mas acho que o Walpurgis tem um peso maior. Isso é uma coisa bem interessante. Falando da introdução da primeira lutadora, direto vamos ir pra porrada, que é a proposta da obra. A Elizabeth, eu gostei da introdução dela e de como eles querem começar a trabalhar. Nesse início, eles já dão ênfase que a Elizabeth é uma pessoa ruim e foda-se, Majotais não tem medo de fazer um personagem do mal, maligno. E também tem aquilo, essa Elizabeth, ela é mais voltada pro lado de tortura, pro lado torturadora dela. Isso eu achei um ponto bem interessante, e mais pra frente vamos ver que deu uma possibilidade de armas muito foda pra ela, deu muita possibilidade de o que fazer com essa personagem, e é interessante ver como é que uma obra trabalha isso de um personagem assassino, por exemplo. E após vem a Tomoe. A Tomoe, a entrada dela
Foi um pouco mais trabalhada, apareceu mais figuras históricas envolvidas na história dela. Eu acho o design dela bastante legal, essa temática. Ainda vou falar um pouco disso. Prefiro esperar as vestimentas mágicas, que é a roupa que vai ficar a maior parte do tempo, pelo menos durante a luta. E eu acho ela bastante legal. Eu gostei, por mais que eu ainda esteja preferindo a Elizabeth nesse quesito. E indo pra motivação da Elizabeth, é aquilo. Desejo é desejo. Ela tem o desejo de torturar, de trazer o mal para as pessoas, porque é isso que traz o prazer para ela, isso que é o motivo de viver dela. Parece ser uma proposta bem simples, mas com o tempo, durante a luta, ela vai ganhando um pouco mais de camadas, e com isso já dá pra perceber que uma das temáticas dessa luta pelo menos, é o bem contra o mal, o certo contra o errado. E é uma... Cara, para um começo de torneio, é um ponto... É bem legal isso, é um ponto bem interessante. E ao perceber o desejo, que tal desejo tão mundano, tão vulgar da Elizabeth, a Tomoe já vai e ativa o que vai ser o principal sistema de poder, a principal ferramenta da obra para ter da porradaria, que é a vestimenta mágica. E aqui entra a explicação de como, ainda melhor, de como funciona o sistema de poder de Majotais, que é a forma física do desejo, que é a magia, e tem o ponto que é a evolução disso, que é a vestimenta mágica, que é a forma física dos desejos da pessoa. É um conceito muito interessante e dá uma mudada de design da hora pra personagem. Cara, pelo menos nessa primeira rodada, os autores capricharam bastante nas roupas, principalmente da Tomoe, que podemos ver os trajes dela. Ela tem a parte de roupa dela normal, que são as roupas mais largas, tem a parte de armadura dela, principalmente nos braços, que mais tarde mostra que a arma dela, dando spoiler aqui, não é só... Nem sei o nome dessa arma dela aqui, sinceramente. É um pau com um pedaço de ferro comprido. E basicamente vai mostrar as camadas do poder dela, por mais que seja um poder simples. A vestimenta mágica dela eu achei bem interessante, por mais que eu prefira o design da Elizabeth. O design da Elizabeth, tanto que a transformação dela vem com correntes e... Cara, eu quero falar um pouco do design dela, que... Principalmente a paleta dela, uma roupa vermelha, um vermelho escuro, fazendo alusão ao sangue, e para dar o contraste também com o cabelo branco dela. Junto com isso, ela carrega um cetro com espinhos, uma ferramenta de tortura. Ela tem detalhes na roupa, como se fossem uns triângulos com umas pontinhas, que pode ser referência a lâminas, e também na linguagem das formas. O triângulo é associado a algo mais agressivo, algo mais violento. Além do protetor de chavasca que ela usa, roupa mais colada. Isso dá um contraste entre as duas. Enquanto a Tomoe é para ser vista como uma figura feminina forte, uma figura séria, a Elizabeth também é uma figura forte, só que ela é mais voltada para o lado sexualizado da coisa. Enquanto uma é sexualizada, porque condiz com o personagem dela, a outra não. Os autores nessa primeira rodada, eles conseguiram fazer esse equilíbrio e esse contraste, e é um contraste interessante para a luta. Só nos designs você já vê que é uma luta que foi bem pensada. Sobre a parte da coreografia, sinceramente, é um defeito dessa primeira rodada, que não tem tanta coreografia, não tem aquela tanta trocação de golpes, são movimentos simples, não tem tanta emoção, esse tipo de coisa, só que aí vem um contraste legal. Enquanto a Tomoe é uma personagem experiente em batalha, tem os movimentos mais precisos, esse tipo de coisa, a Elizabeth não. A Elizabeth não é uma guerreira, ela não tem experiência em batalha, ela só tem experiência em tortura e ela usa com maestria a vestimenta mágica dela. Ela não tá nem aí pra lutar com honra, ela quer lutar e se divertir, não quer matar a Tomoe de uma vez, ela quer torturar. E isso reflete na disputa das duas. Enquanto a Elizabeth dá poucos golpes, mas com um dano considerável, com a proposta de causar dor na Tomoe, a Tomoe não, ela dá golpe pra matar, porque essa é a índole dela, ela quer acabar com isso logo, e isso é um paralelo interessante, poderia ser melhor trabalhado durante a luta. Vendo aqui rapidão falando da arte, a arte tá, cara, o design de personagem, a anatomia tá excelente, principalmente a Elizabeth, os caras capricharam, e novamente vem aquilo enquanto a Tomoe não é sexualizada, porque não é a proposta dela, os caras descarrilham com a Elizabeth, tome bunda na tela e foda-se. Os caras realmente não tiveram medo de fazer isso, porque é da proposta da personagem. E o capítulo se encerra com
um gancho legal, mostrando que o poder da Elizabeth não é só aquela vara comprida com espinho, não. Ela consegue invocar ferramentas de tortura, ela arranca até uma unha da Tomoe, e isso dá aquela emoção a mais para ver a próxima dinâmica do próximo capítulo da batalha. Continuando a rodada, no próximo capítulo a gente tem um pouco mais de coreografia, um pouco mais de luta, explorando a vestimenta da Elizabeth, e cara, a quantidade de ferramentas de tortura eu achei bem criativo. Ela é um personagem muito versátil no combate, e a Tomoe é aquilo de defende e quebra o seu bagulho. Eu não achei tão interessante a maneira que a Tomoe lidou com as várias ferramentas da Elizabeth, mas achei interessante as falas que ela teve durante o capítulo, após ela ser ferida, depois de arrancar o negócio que a Elizabeth colocou nela. Ela fala uma frase muito da hora, que é aquela de se perder seus braços, chute-os até a morte. Se perder suas pernas, morda-os até a morte. Se perder sua cabeça, amaldiçoa-os até a morte. Cara, a determinação da Tomoe, eu achei ela uma personagem inabalável, e por mais que a Elizabeth seja uma personagem muito provocativa, esse tipo de coisa, a Tomoe, cara, é o contrário. Ela não se abala, ela não entra no jogo da Elizabeth, e isso dá uma interação legal entre as duas, e dá aquela curiosidade de saber como isso vai evoluir durante o combate. E após o diálogo entre as duas, após a Elizabeth avançar mais uma vez no combate, indo com tudo, cara, mostra realmente a força da Tomoe, pelo aquilo que ela foi conhecida aqui. Desde o início ela fica falando que ela tem a força de milhares, a força de várias pessoas, e ela mostra isso partindo a arma da Elizabeth e quase acabando com a luta com um golpe só, velho. E essa dinâmica de um dá muito dano e o outro dá mais ataques, é uma dinâmica não é muito boa para uma trocação de porrada, não é muito boa para um combate. Só que nessa situação deixou interessante, porque após a Elizabeth perceber que ela estava sendo ferida, que ela estava sofrendo com aquilo que ela gostava de fazer, ela vai e desperta. Cara, o despertar da Elizabeth é incrível, porque tanto a própria Agrate também fala sobre isso, fala que a Elizabeth estava próxima de chegar no seu potencial máximo, e isso mostra como é trabalhado isso do desejo. É interessantíssimo mostrar que quanto maior a determinação, mais poderosa é a bruxa. A determinação da Elizabeth, ela é maluca, ela não tem um limite. Por ela não ter esse limite moral, o desejo dela vai escalando até ela pode chegar no ápice. E nesse capítulo ainda temos o flashback da Elizabeth. É um flashback, mas eu percebi que pelo menos nesse primeiro round os flashbacks são bem curtinhos, são objetivos, e esse serviu para mostrar a origem desses desejos da Elizabeth. Mostra que ela tinha uma amiga empregada e que ela foi mostrar uma faca para essa empregada, só que por acidente ela matou essa mulher. O normal seria o que? Ela ficar traumatizada ou coisa do tipo, só que isso despertou, mostrou o verdadeiro lado dela, e com aquilo ela começou a gostar de ver o sofrimento das pessoas, e ela não se escondeu, ela não quis reprimir esse lado, e isso despertou o desejo dela. E com isso, após o flashback, eu até considero um flashback legal, ele é curto, mas ele é objetivo, mostra a evolução da vestimenta dela, que é a magia de sangue, a sala dos jogos vermelhos. Eu não entendi muito bem porque magia de sangue, tipo, o sangue é só por causa da temática da figura histórica em si. Eu até senti falta desses poderes, dela ter, sei lá, um poder de sangue ou algo do tipo. E cara, os poderes dela também evoluem de uma maneira incrível. Ela cria um monte de ferramentas de tortura e as manipula. Cara, a versatilidade da Elizabeth é algo admirável e muito foda, velho. Sinceramente, até o momento, eu acho que ela foi a minha personagem favorita desse round. E tipo, só que isso é um problema, porque com isso se percebe que tipo, não dá pra se desenvolver tanto um personagem que vai vencer, porque se você desenvolver demais, na próxima luta não vai ter muito pra onde cair, onde ir. Então normalmente o perdedor é mais bem desenvolvido por isso. E o capítulo se encerra com a Tomoe, após receber até que um dano considerável, ficando presa pelas correntes da Elizabeth. E no quadro final é algo interessante esse paralelo que do quadro principal tá a Tomoe presa, cara, que dá a entender que não tem como ela fugir esperança nenhuma, e embaixo tá a Elizabeth com um sorriso realmente como se ela fosse uma criança brincando. Isso é um paralelo que eu achei interessante. Aquela criança do flashback da Elizabeth, aquela criança que matou a empregada e se sentiu feliz, ela está viva até hoje, ela está na Elizabeth de hoje, ela não mudou muito, ela apenas se manteve nesse desejo e foi evoluindo. E no início do próximo capítulo,
já mostra a quadrinização bem da hora e mostra um ponto que eu não gosto muito da arte de Major Tais, que é o céu. Eu acho o céu de Major Tais é muito feio, que é só isso, pegou uma imagem de céu e colocou retículo, é uma crítica que eu tenho, mas tirando isso, a composição das ferramentas de tortura da Elizabeth, o rabão dela em destaque, a Tomoe de fundo assim, cara, foi um primeiro quadro bastante interessante e já vai depois de algumas páginas de explicação, falando mais sobre a ambição, mostra que a Tomoe despertando, mostrando mais uma vez o motivo dela ser conhecida pela força, ela com apenas a força dos braços, após ser torturada um pouco e não dar o ar de sua voz para Elizabeth, ela vai consegue arrancar as 2 pilastras do chão e jogar a Elizabeth. Cara, não foi uma maneira muito criativa de se livrar, mas foi uma maneira condizente com a personagem. E logo após já começa mais um trecho de trocação de porrada, mais um trecho de coreografia, uma coreografia que foi melhorando com o decorrer da luta, e novamente mostra mais da versatilidade dos poderes da Elizabeth, que, cara, eu vou falar menos da Elizabeth desse capítulo, porque eu quero dar destaque para a Tomoe em si. Que após o discurso da Elizabeth, após ela falar mais alguma coisa, após algum diálogo entre as duas, tem os companheiros de época da Tomoe, e para dar aquela introdução ao flashback dela. E novamente a Tomoe se mostra mais determinada e revela a magia dela, que até o momento ela não tinha usado a magia, ela estava numa pura força bruta. E revela que a real magia dela, o poder dela é um arco. Pode ser, é de estranhar para algumas pessoas, mas uma das armas principais dos samurais era o arco. E isso foi um detalhe interessante que virou o jogo na rodada, porque até o momento a rodada era, a Elizabeth atacava de longe e a Tomoe tentava se aproximar. Só que com esse twist, essa virada, deu um novo ar para coreografia e mais possibilidades ainda. A Tomoe, ela dispara a flecha com um poder absurdo, que tipo, não é algo que ela vai ficar spamando na luta, ela pode dar, sei lá, um tiro, só que desgastar muito ela, e o capítulo acaba dando uma puta quebra do clima, por causa que começa a desenvolver mais a Joana e o desejo dela. Eu não vou falar tanto disso, eu quero aprofundar sobre o desenvolvimento da Joana mais no vídeo da luta dela, só que basicamente ela também possui um desejo. Só que voltando para a arena, a Elizabeth ficou em choque após ter sido tão danificada com um golpe fatal. Ela quase morreu, ela perdeu apenas um braço, provavelmente fazendo referência à fala da Tomoe de se perder um braço com as pernas, etc. E novamente vemos mais camadas da personagem da Elizabeth. A Elizabeth, ao se ver sendo ferida, ela se vê perdida, ela se vê revoltada, porque ela que causa a dor nas pessoas. E sempre que isso acontece, ela ganha mais determinação e começa a ficar mais disposta ainda a vencer. Tanto que ela demonstra um dos feitos de maior determinação e maior coragem no negócio, que é simplesmente pegar uns negócios de ferro quente para cauterizar a própria ferida. E após isso, ela, ao invés de tentar se manter naquilo de atacar à distância, ela reúne todas as ferramentas dela em apenas uma grande coisa metálica para atirar na Tomoe. Como tinha dito, a fraqueza era que, tipo, como é muita coisa para se controlar, a magia fica dividida, mas ao unir tudo em uma coisa só, ela pode fazer um simples disparo muito foda, um simples disparo muito poderoso. E aí que já tem aquilo de chegar no clímax final da batalha, o clássico choque de golpe mais forte. A Tomoe pega um bagulho da Elizabeth, que eu não sei porque a Elizabeth não controlou aquele bagulho para tirar do arco, e se prepara para ter o último disparo, o último clash de golpes. Mas antes disso, mostra outra faceta da Elizabeth, que é ela falando sobre justiça. Algo para dar ainda mais camada na interação das duas. Para Elizabeth, a justiça foi algo que os hipócritas usaram para atrapalhar a diversão dela, para atrapalhar o meio que ela vivia. E ela odeia a maneira que a palavra justiça e a maneira que ela foi usada contra ela. E isso reflete também na Tomoe, que, como vamos ver no flashback dela, para Tomoe, ela não sabe o que é a justiça. No flashback dela foi mostrado que ela teve essa virada, que a partir do momento que o exército dela perdeu e 2 soldados inimigos foram até ela eu não posso falar essa palavra no YouTube, sexo surpresa, vamos falar assim, ela começou a se perguntar, será que aqueles que se diziam ser a justiça, por que aqueles caras estão fazendo isso? E ela tem um estalo na mente dela, e ela percebe o que é a justiça para ela. A justiça para Tomoe não é algo em específico, não existe um conceito só de justiça. Justiça para ela é simplesmente acabar com o mal. Ela não segue uma justiça só, ela simplesmente quer acabar com o mal, e isso reflete na luta dela com a Elizabeth. Enquanto a Elizabeth odeia a justiça porque a justiça tirou o que ela gostava de fazer, a Tomoe simplesmente quer acabar com o mal.
Pra Elizabeth, a Tomoe representa a justiça que atrapalhou ela, e pra Tomoe, a Elizabeth representa o mal que ela tem que acabar pra manter a justiça. É um conceito legal, um conceito que foi legal de ser explorado nas duas personagens. Tanto que no decorrer do ataque final, é dito no mangá, as duas perceberam que elas não eram compatíveis. Ao contrário de algumas lutas que tipo, um entende o outro, um sente empatia pro outro. Não, elas são completamente opostas e vão dar tudo de si pra acabar com a outra. E após o clash final dos ataques, a Tomoe sai vencedora, a flecha dela consegue atravessar o ataque da Elizabeth e vemos mais um desenvolvimento pra Elizabeth. A Elizabeth não fazia aquilo simplesmente por prazer, ela enxergava beleza nas ações dela, ela enxergava beleza em matar as pessoas. E era isso que ela sempre buscava, a beleza das coisas, a beleza da tortura em si. Tanto que ela ainda pergunta se ela estava bela mesmo diante da morte, e a Tomoe, de maneira até que bem altruísta, fala que sim. A Tomoe, ela teve um senso ético de falar, ela já morreu mesmo, eu vou fazer sagrado pra ela. E assim acaba a primeira rodada do Walpurgis. E cara, sinceramente, eu adorei, eu gostei bastante dessa segunda vez que eu li. E agora eu vou dar, hora de dar minhas notas, né? Eu vou continuar fazendo essa review de Majotais, eu gostei de ler o mangá. E dando notas eu posso ter uma base da evolução da obra. Basicamente, das personagens, eu achei de 0 a 10, eu achei a Tomoe um 6. Eu não gostei tanto assim da personalidade dela, o desenvolvimento dela foi até que legal, mas da personagem em si eu não gostei tanto, provavelmente porque ela ainda vai ser mais desenvolvida. Já a Elizabeth eu daria um 8, eu gostei das motivações dela, eu gostei da personalidade. Então, na média de personagem, dá uma nota 7. A interação das duas com isso, desses paralelos delas, isso de justiça contra o mal, eu daria um 7,5, eu gostei, também foi uma coisa legal. Sobre a parte dos poderes da Tomoe, cara, ela é forte e atira com arco. É legal, faz referência, mas eu sinto que faltou alguma coisa. Já a Elizabeth é um 9, ela é muito versátil, foi um poder bem criativo, explorou bastante o lado da tortura. Então dá uma média de 7,5. A coreografia da luta foi um 6, não foi uma luta... Cara, não tem momentos tão marcantes na luta em si, então um 6 está de bom tamanho. Provavelmente a ver se vai melhorar nas próximas rodadas. O desfecho, uma nota 8. Foi um final interessante, eu gostei o clash de ataques foi legal, a quadrinização foi legal, o discurso final da Elizabeth, a atitude da Tomoe também foi interessante, e como total, a nota total pra luta, pegando a média, dá um 7,2. Eu gostei bastante da obra de Majotais, é uma proposta interessante, com certeza não é uma cópia de Shumatsu, muita gente que não lê usa isso de argumento para rebaixar a obra, por mais que a obra em si ela tenha seus defeitos que vamos ver se vão persistir pelo resto da obra, né? Por exemplo, a coreografia não é tão legal, tem aquilo de a Joana provavelmente tá se mostrando ser a protagonista e numa obra de torneio isso não é tão bom, além de que tipo, dá pra melhorar alguns aspectos como quadrinização, esse tipo de coisa, mas em suma é uma obra interessante de se ler. Essa primeira luta me surpreendeu, pra mim é melhor que a primeira luta de Shumatsu, não é melhor que a segunda pelo fator emocional. Só que é isso, meus nobres, eu vou começar a ler a segunda rodada para trazer mais vídeos para vocês. Provavelmente os pessoas não vão ser tão grandes, esse aqui eu decidi fazer um pouco maior, vou me matar na edição. Mas é isso, obrigado aí para quem tá acompanhando, obrigado Matheus por ser membro do canal. Quem puder dar o like, inscrição, seja membro, lê meu Ragnarok que tá aí na descrição. E muito obrigado, velho, até o próximo vídeo, adeus!